Então vamos lá, Igor. Primeiramente, assim, eu queria que você explicasse pro pessoal o que é RCM. RCM é a sigla, né, para Reliability Centered Maintenance ou manutenção centrada em confiabilidade. É uma ferramenta de gestão, ela é muito parecida com o FIMEA, né, mas ela é mais para uso pela manutenção mesmo. E ela é uma ferramenta que surgiu aí com a indústria aeronáutica, principalmente aeroespacial, mais precisamente. Ela, na década de 60, 70, na Guerra Fria, aí, a NASA colocando toda a energia aí para poder levar o homem à Lua, etc., criou várias ferramentas de gestão, uma delas foi o RCM. Né? Opa! Entendi. Você falou aí sobre FIMEA, cortou aqui, pelo menos para mim. Temos que repetir, fazer um favor? O RCM, vamos lá, então vou responder de novo, tá? O Tá. RCM é a sigla para Reliability Centered Maintenance ou manutenção centrada em confiabilidade. É uma ferramenta de gestão Aham. muito usada, principalmente, ela é muito parecida com o FIMEA, mas o FIMEA é usado em diversas áreas, como processo, projeto, design, etc. E a URCM é mais para manutenção mesmo, manutenção centrada em confiabilidade. E ela foi criada na Guerra Fria aí pela NASA, nessa corrida espacial aí para levar o homem à Lua, tudo. A NASA criou várias ferramentas de gestão e uma delas é o RCM. Tá. Qual que é a principal diferença entre o RCM e o FIMEA? É muito parecido, tá? Muito semelhante. Mas o RCM é mais direto ao ponto no que diz respeito à manutenção, aos modos de falha de equipamentos. O FIMEA, ele ainda ele é um pouco mais, diria, extenso do que o RCM. Não mais complexo, porque é praticamente a mesma metodologia, o conceito é praticamente o mesmo. Porém, o RCM ele é mais focado mesmo para manutenção, enquanto o FIMEA ele é para usar em projeto, em processo, em produto, né, design de produto, por exemplo, enfim, tem várias utilidades aí. Várias utilidades, Entendi. dentre elas a manutenção também, mas a manutenção, o RCM é muito mais utilizado na manutenção. Tá. E na manutenção, como que o RCM é utilizado na manutenção? Qual que é a principal finalidade dele? A principal finalidade do RCM é a revisão dos planos de manutenção. Essa é a principal finalidade. Só Uhum. que com o RCM vem uma bagagem muito grande na tangente, né, de benefícios. Como, por exemplo, cara, eu não vi nenhuma ferramenta até hoje que integra tão bem a produção e manutenção como é o RCM. Né? Então, o RCM ele traz uma capacitação para todos os envolvidos muito grande em relação ao equipamento. Por quê? A gente faz reuniões onde a manutenção e a produção estão presentes, aliás, todos os envolvidos no estudo de confiabilidade daquele equipamento, né? E acaba que um aprende muito com o outro, porque no dia a dia ali tem inspeção mecânica, tem inspeção elétrica, tem a preditiva, tem a operação do equipamento, e acaba que ali no RCM, como a gente está fazendo um estudo do equipamento, um estudo mais a fundo, e tem várias perguntas assim que faz até a pessoa que conhece muito bem o equipamento, faz até a pessoa refletir para poder responder, ele acaba trocando muita experiência. Então, por exemplo, a operação vai falar algumas coisas que é novidade para o pessoal da mecânica, por exemplo. O pessoal da elétrica fala alguma novidade para o pessoal da operação. E assim por diante, entendeu? Então, assim, há uma troca de experiência muito grande, uma vez que é uma ferramenta, um passo a passo ali, que você vai seguindo uma metodologia de uma série de perguntas que elas vão te levar a um plano de ação. E acaba que nessa série de perguntas, a troca de experiência é muito viva ali, muito forte, sabe? Muito intensa entre os participantes. E os participantes são os envolvidos. Como é uma manutenção centrada em confiabilidade, quem são os envolvidos? Os principais é o pessoal da manutenção e o pessoal da produção, né? Então,
é isso, e assim, como a sua pergunta, né? Quais são por que a gente faz um RCM, né? Principalmente para a revisão dos planos de manutenção. Mas as ações que saem do RCM não necessariamente é revisão do plano de manutenção. A maioria delas é revisão do plano de manutenção. Agora, vão sair ações como revisão do projeto, talvez, às vezes alguma falha de projeto no equipamento, procedimentos, treinamentos e assim por diante. Muitos são de treinamentos que, às vezes, acontece ali no próprio, como eu falei, nessa troca de experiência, mas também depois. Então, por exemplo, alguém falou alguma coisa que... o operador do equipamento falou alguma coisa que era de desconhecimento do pessoal da manutenção. Então, é interessante que isso seja alinhado com todo mundo depois. Então, sai como uma ação, um treinamento para falar sobre isso também. Entendi. Então, pelo que você está falando, a gente já conversou, já se falou um pouco sobre FIMEA aqui, né? Nas lives anteriores. Então, para a organização então, do RCM, o ideal então, é uma equipe multidisciplinar, onde você tem várias pessoas ali da empresa que vão poder contribuir de alguma maneira, não só da parte da manutenção, mas até a parte de processo ali, né? Uma coisa que a gente conversou sobre o FIMEA era que muitas vezes nas reuniões poderiam se perder um pouco o objetivo dela, o fim dela, devido às vezes à importância do projeto, enfim. Você acha que existe esse mesmo receio para o RCM e o que você acredita que pode ser feito para poder não perder esse foco e para poder atingir o resultado? Nesse caso, tá? É a mesma condução. O RCM e o FIMEA é a mesma condução. É muito fácil se perder na ferramenta se você quiser dar a volta demais. É uma ferramenta, tanto FIMEA quanto RCM, são ferramentas que o bom senso ele tem que estar acima de tudo. Porque se você começar assim, quais são os modos que o equipamento tem de falhar? Pode acontecer um terremoto aqui e o equipamento trincar a carcaça do equipamento. Sabe, tem coisas assim, absurdas. Eu tô falando um negócio muito absurdo, mas tem coisas absurdas que a gente escuta mesmo, de fato, em reuniões de RCM, né, em reuniões de estudo de confiabilidade. Agora, o que tem que prevalecer, eu já fui por 3 anos consecutivos aí, facilitador de grupos para estudo de confiabilidade. Dentre outras funções, uma delas é essa. Mas uma muito forte, tá? Eu era quase que metade do meu tempo ali somente para RCM, para estudo de confiabilidade. E cabe ao facilitador, ou seja, na época que eu participei desses grupos, cabe ao facilitador, cabia a mim manter essa ordem, manter essa disciplina em focar naquele objetivo ali. Não, peraí, responde só essa pergunta. Entendeu? Para não desvirtuar demais, não ficar viajando muito, porque tem que ser rápido, ela tem que dar resultado rápido. Senão vão ser várias reuniões que não acaba o estudo e não sai do lugar, e aí também não gera resultado. Então tem que ser um negócio mais rápido, mais ágil, de fácil entendimento e de fácil aplicação também. Né? Tá. Show de bola. E agora eu queria saber o seguinte, considerando os 5 níveis de cadastro de equipamento que nós temos, então ali, nós temos a fábrica, a área, processo, temos o equipamento ativo, conjunto, subconjunto, e depois pode ter o componente também. O que você, para qual desses níveis de cadastro você faz o RCM? Ótima pergunta, porque assim, essa é a importância. Uma das importâncias muito fortes de fazer um bom cadastro de equipamento é justamente isso, sabe? Poder ter fácil a divisão do equipamento para você também conseguir focar numa única parte do equipamento. Então, vamos lá, o que você falou, né? O cadastro de equipamento. Vou numerar aqui. Então, primeiro, é a filial. Então, nós estamos falando de uma fábrica, por exemplo, de uma unidade. O segundo, a área produtiva. Então, nós estamos falando da laminação ou da área de estrutura, enfim. É uma área propriamente dita. E aí vem o terceiro nível, que é o equipamento, né? O que a gente está estudando. Só que quando a gente vai fazer um RCM, a gente não estuda o equipamento como um todo, senão ele ia ficar muito grande e a gente não iria conseguir chegar no nível de detalhe que a gente quer e também ia se perder no quão grande é. Então, a gente separa o RCM nos conjuntos do equipamento. Então, o que são os conjuntos do equipamento, que é o 4º nível? São sistemas do equipamento. Ou seja,
Sistema, por exemplo, vamos pegar uma ponte rolante, por exemplo, que é um equipamento que tem em muitas empresas, eu acho que vai ser de fácil visualização para todo mundo. Uma ponte rolante, eu poderia separar ela por sistema de acionamento é o sistema de acionamento elétrico, então todos os cabos que chegam no painel, alimentação, tudo mais, essa parte elétrica mesmo, propriamente dito. A ponte rolante, ela tem o movimento de translação, o movimento do trole, né, que tem o içamento, e o movimento do próprio içamento. Então, poderia dividir em 4 sistemas. Então, sistema de acionamento, sistema de translação, sistema de movimento do trole e sistema de içamento. E aí eu vou fazer o RCM para o sistema. Por quê? Porque a primeira coluna que a gente tem que preencher do RCM é a função. Então, é muito vago eu falar qual que é a função do equipamento. Mas qual que é a função do movimento de translação? A função do movimento de translação é ir para frente, ir para trás e frear, e parar onde você quer. Então, tem muito bem definido. Então, a gente pode colocar essas 3 funções muito bem definidas. É ir para um lado, ir para o outro e frear na hora que precisa frear. Então, tá bom. Quais são os modos de falha? Quais são os modos que o equipamento tem, os modos que o equipamento pode falhar para que uma dessas 3 funções não aconteça? Entendi. Então, começa por aí. Se a gente fosse fazer para o equipamento todo, a gente ia se perder nessa análise. Entendi. Então, no caso, você separar para os sistemas e você vai, assim como o FIME também, você vai analisar os modos de falha do equipamento? O RCM, assim como o FIME, nós vamos analisar os modos de falha. Não necessariamente esse equipamento já falhou nessa falha, né? São modos em que o equipamento tem de falhar. Entendi. Aí, nesse caso eu vejo que, por exemplo, um equipamento novo hoje que vem de fábrica, você acredita que... Como que você criaria esse RCM? Você utilizaria, às vezes, a sua equipe ali ou você levaria também em consideração, às vezes, as informações que vêm de catálogo, que muitos deles descrevem a falha? Estou dizendo porque eu estava, semana passada, para quem não sabe, né, a gente está fazendo o desafio 14 dias com o Melvin, né? Então, onde a gente está implantando o sistema de gerenciamento de manutenção do zero, utilizando a metodologia de manutenção em ação, em tempo parcial com o Melvin 14 dias, porque o Melvin ele tem 14 dias de testes gratuitos, né? Então, a gente selecionou uma planta para poder implantar do zero, e como toda empresa, eu acredito que toda empresa tem isso, ou pelo menos quase todas, existem equipamentos que não tem o catálogo ali, não tem um plano de manutenção, não tem nada, que foi esse caso. E eu lembro que na semana passada eu sei que lá tem dois compressores, na verdade 2 compressores e 2 secadores que não tinham o catálogo deles. Eu peguei a especificação, entrei na internet, achei a especificação lá, e um era o manual técnico realmente de manutenção e o outro era mais um catálogo, mas que tinha análise de falhas ali, né, as possíveis falhas que aconteceriam no equipamento. Nesse caso, você leva em consideração isso aí também? Na verdade, eu não faria o RCM em 90% dos casos ou mais, eu não faria um RCM por equipamento novo. Eu faria para revisar o plano de manutenção já existente. Entendi. Então, para 90% dos casos, porque os outros 10% estão em empresas, por exemplo, indústria aeronáutica, que não pode ter risco nenhum de falha. Em algumas situações, sim. Aí, nessas situações, inclusive, a maioria dos equipamentos que vão ser montados, tudo, no catálogo já vem um RCM praticamente pronto. Então, Entendi. É interessante que hoje já a indústria está muito bem preparada, essas indústrias de ponta, tá? Está muito bem preparadas para esse tipo de ferramenta de gestão. Agora, por exemplo, no exemplo que você citou, né? O que eu faria? Cara, eu faria o plano básico. Você tem que começar a rodar primeiro. Que aí você começa a ver o que você consegue melhorar. Então, assim, primeiro frequência, depois excelência, né? Primeiro bota para rodar. E depois a gente busca melhorar os processos. Mas o principal é ter o plano de manutenção. Como? Busca no catálogo de equipamentos, busca na experiência das pessoas que trabalham lá, busca informações diversas na nossa própria experiência, enfim, e faz um plano de manutenção. No segundo momento, revisa esse plano de manutenção com o RCM. Então, acho que seria a melhor forma, assim.
Agora, tem como fazer? Tem. Tem várias pessoas, inclusive, que usam o FIMEA para construção de um plano de manutenção. Pode fazer? Claro que pode. Só que a única coisa que eu pondero é ser prático nesse momento. Você tem que ter velocidade. Enquanto você está fazendo FIMEA, construindo um plano de manutenção, o equipamento já quebrou. Então, assim, tem que ser muito prático nessa construção. Pode fazer? Pode usar qualquer tipo de ferramenta. Mas tem que, mais uma vez, né? O resultado da empresa tem que prevalecer. Então, se não tiver tendo o resultado, porque está muito demorado, o processo está muito moroso, né? Então, não está compensando. Então, é preferível usar das ferramentas básicas que tem mesmo, manual, catálogo, experiência, etc. Entendi. Existe alguma periodicidade ideal para você poder atualizar esses planos de manutenção ou refazer um RCM, não sei, a cada um ano, a cada 2? Você já trabalhou com consultoria? Você vivenciou alguma situação dessa? Já. A gente já criou planos de manutenção para revisar plano de manutenção, sabe? Para lembrar que precisaria revisar plano de manutenção. Cara, na verdade, eu também não faria muito dessa forma, tá? Eu já vi, já trabalhei, já fiz, mas eu não prefiro que seja feito dessa forma. Eu prefiro que seja feito da forma seguinte. Eu vejo a necessidade e reviso. Como que eu vejo a necessidade? De acordo com os indicadores. Então, eu volto no CAPDU. Meço, analiso, planejo, faço. Então, numa dessas do medir, ver a necessidade, planejar, nesse planejamento, no grupo de ações, talvez seja fazer um RCM para revisão do plano de manutenção do equipamento. Ou fazer um RCM para que todos os envolvidos conheçam mais o equipamento. Agora, igual você falou assim, no início de um equipamento, como é que você faria o RCM? Talvez para conhecer o equipamento, sim, tá? Talvez seja interessante. Negócio, Eymar, que eu acho principal é o seguinte, não engessar, não falar que a ferramenta é para isso e pronto. E se você tem conhecimento de todas as ferramentas, você consegue ter um leque de possibilidades maior para você usar dessas ferramentas a seu favor. Então, deixa eu te dar um exemplo. A gente já saiu do RCM no plano de ação em fazer uma análise de falha. E a análise de falha estava lá dentro do RCM. Por quê? Porque a gente chegou a um ponto que a gente não conseguia... A gente viu um modo de falha, essa falha já tinha acontecido, e ninguém sabia o que fazer para garantir que ela não voltasse a acontecer. Aí o que a gente fez? A gente pegou essa e fez uma análise de falha dela. Então, você tem que ir assim, claro, por que a gente fez isso? Porque era importante, porque a gente estava inseguro, a gente ia terminar o estudo de confiabilidade não dando uma confiabilidade que a gente estava querendo, entendeu? Então, o mais interessante é conhecer de todas as ferramentas e saber o momento certo de aplicar cada uma delas, assim, dentro da realidade de cada um. Você acha que existe alguma situação em que é indispensável fazer o RCM? Indispensável? Isso. Existe alguma situação dessa? Você já deparou com ela ou não? Porque eu digo o seguinte, eu particularmente, eu conheço a ferramenta, já estudei ela tanto fora quanto na faculdade, mas eu confesso que, assim, a minha parte é mais teórica do que prática, né? Então, assim, eu nunca apliquei na prática, assim, o RCM. Então, na minha perspectiva, eu vejo que na minha perspectiva eu vejo que é possível você viver sem um RCM, entendeu? Então eu queria ver às vezes a sua opinião, porque será que realmente Não, é possível viver sem o RCM, na maioria dos casos você vai viver. Onde que é imprescindível? É imprescindível o RCM em indústria aeronáutica, indústria aeroespacial, indústria em que não pode haver risco de falha. Se houver algum risco de falha, você está colocando vidas em risco, etc. Isso, para mim, é imprescindível que tenha um RCM. O RCM tem que ter, nesse caso. Agora, em indústrias comuns, tudo, eu acho que se a empresa, se na visão da manutenção ali, chegar um patamar acima e ela já está num grau de gestão muito forte, de resultado muito forte, ela só vai conseguir chegar num grau acima com ferramentas como o RCM. Então, nesses casos, se a visão, se o propósito da manutenção nessas empresas,
seja chegar num patamar acima e ela já está avançado, é imprescindível o uso do RCM. Entendi. Aqui, só um parênteses, é porque recebi uma mensagem que agora que atualizou aqui o YouTube, parece que está um pouco picotando, que está sem som lá. É só para... e pessoal, quem tiver no YouTube, né, às vezes a gente vai gravar essa live, caso eu não conseguir resolver a tempo aqui, ela vai estar disponível e logo depois da live já fica a gravação dela, então já pode ir lá e assistir também, tá na íntegra. Deve estar sem som o seu, né? Não, aqui falaram que a tradução está com problemas de recepção, não existe som, falaram aqui. Vamos... Mas beleza, vamos continuar e depois a gente... tá, e existe, então, existe, qual que é o principal erro cometido quando a pessoa vai fazer o RCM? Deixa eu testar uma coisa aqui. Tá dando eco aí pra você? Tá dando, não, tá ok. Tá dando eco, não. Nem da sua voz também, não? Não, tá não. Não, então beleza. Eu acho que assim melhora, ver aí no YouTube que talvez assim resolve. Como é que é? Desculpa. Qual é o principal erro cometido por uma pessoa quando ela vai fazer o RCM, que você já viu? Cara, demorar demais. É o que eu falei, assim, não ter bom senso, começar a viajar demais na maionese, começar a ir para outros cantos que não é o foco do RCM. Esse é o principal e, assim, eu vou te falar que é uma ferramenta que o facilitador tem que dominar bem ela, sabe? A gente treinava... O que a gente fazia? Como eu estava numa empresa de consultoria e já estava acostumado a fazer esse tipo de treinamento, a gente sempre num grupo formava um facilitador. Por quê? Porque ele está ali presente em todas as reuniões, tal, e aí ele consegue pegar todo aquele conceito para nas próximas ele ser o facilitador, né? Então, principalmente dessa forma. Então, tem que ter um cara na frente que conhece mais da ferramenta para poder não deixar o pessoal tirar o foco, né? Esse é o principal erro do RCM. Ok, e existe algum momento assim que ele é dispensável? Claro. Para mim, na maioria dos casos, em pequenas, médias empresas, não é necessário o RCM. Acaba que, às vezes, são equipamentos muito básicos que não requer nem preditiva, se bobear, porque vai ser um modelo de inspeção mais caro, enfim, que você conseguiria fazer com uma inspeção sensitiva. Da mesma forma, o RCM. Às vezes, você tirar as pessoas... Você está fazendo muito bem planejamento, programação, controle da manutenção lá. Então, talvez isso já seja muito das falhas e tudo mais, e não precisa chegar num grau tão avançado, porque o RCM também é para conhecimento do equipamento. Às vezes o equipamento é muito básico, sabe? É muito fácil de entender ele, de ter essas funções bem definidas, modos de falha, etc. Então, às vezes, não precisa, não há necessidade. Então, tem várias empresas, assim, pequeno, médio porte, que eu sugiro, não precisa. Precisa trabalhar com FIME, RCM. Em muito poucos casos, análise de falha, inclusive. Então, às vezes, não precisa tanto, sabe? Trabalhando com as ferramentas, é o que eu sempre falo, né? O básico bem feito vale mais do que as ferramentas de classe mundial mal executadas. Ou seja, você está fazendo o básico ali, está fazendo a inspeção, está identificando a falha, está fazendo o planejamento, provendo recursos, está fazendo a programação, um cronograma mesmo, semanal, mensal, que você consiga alocar bem a mão de obra, a execução está bem dividida, está aproveitando bem o tempo da execução, está gerando histórico, gerando os indicadores, está controlando tudo isso de uma forma muito boa, você dispensa o uso de ferramentas como o FIME, RCM, etc. Agora, mais uma vez, tá? Em grandes empresas, principalmente empresas de grandes portes, que têm equipamentos mais complexos e tudo mais, se ele já está num grau avançado de gestão e quer dar um passo acima, então eu vejo como necessário o RCM. Agora, na maioria das médias empresas para baixo, não vejo necessidade. E assim, tem acontecido bastante nos nossos grupos de WhatsApp, né? Pelo menos, eu acho que como
eu divulguei um pouco lá para o pessoal, né, assim, que eu estava fazendo o projeto de implantar o sistema de gerenciamento de manutenção do zero, então várias pessoas acabam que pegam o nosso contato, né, e às vezes chamam no privado lá para poder conversar, e eu vejo que algumas pessoas falam assim, poxa, mas bom, criar um sistema de gerenciamento de manutenção do zero em 14 dias, fazer todo o cadastro de equipamento, criar todos os planos de manutenção, nossa, mas é coisa demais, coisa demais. Então, assim, uma coisa que eu falei, que eu tenho conversado bastante com o pessoal, que é o seguinte, você não vai pegar uma máquina ali e vai destrinchar o plano de manutenção dela inteiro como se fosse o plano de manutenção mais perfeito. Você vai indicar, por exemplo, qual que é o tamanho da cabeça do parafuso, qual que é o torque que você vai dar no parafuso. Acho que o pouco que as pessoas, uma coisa que talvez as pessoas, elas acham que é um pouco mais complicado, é o fato de que, na verdade, a execução, o fazer ali, que é o mais importante. Às vezes o seu plano de manutenção ali, ele não é o melhor ainda, mas existem algumas ações ali que, se elas forem bem feitas, como uma lubrificação correta, como um aperto correto, como uma troca ali, um setup correto, são essas atividades assim que vão gerar um resultado rápido e depois, conforme a pessoa vai na área, o inspetor vai fazendo, vai gerando outras ordens de serviço, backlog, e depois vai voltando, fazendo a programação, isso que realmente vai gerar o sucesso e vai trazer melhoria depois, né? Eu digo isso pelo seguinte, porque o primeiro lugar que a gente trabalhou junto foi exatamente isso. Eu lembro da época que a gente fez o plano de manutenção, que quando às vezes eu olhava para o plano assim, poxa, mas esse plano aqui, ok, dá para fazer, é alguma coisa. E com toda semana que ele fazia, mas o plano é mensal, vai demorar. Cara, vai demorar um ano, às vezes você deixar 6 meses, um ano, você deixar um plano rodando bem, mas com um ano ele está rodando já sensacional, sabe? O problema é que muitas vezes as pessoas querem pegar uma ferramenta, que é importante, claro, mas como você falou, às vezes não era a nossa realidade naquela época ter que pegar um RCM para poder aplicar numa situação de uma fábrica pequena ali que não tinha sequer uma manutenção preventiva, né? Assim, só para lembrar, a gente, em cada plano de manutenção que a gente tem até hoje, esses arquivos, tá escrito, tem 2 arquivos. Um é escrito underline novo, underline antigo, que teve a revisão de todos os planos. E nós não usamos o RCM para isso. Nós fomos revisando com o tempo, igual você está falando. Agora, o mais interessante, assim, que é melhor? É melhor a gente fazer uma caminhada de 10 minutos por dia ou não fazer exercício físico nenhum? Vai fazer 10 minutos por dia, ué. Fazer 10 minutos por dia é pouco, concorda? De caminhada é pouco, não é? Uhum. Mas é alguma coisa, não é? É alguma coisa. Beleza. Exatamente. Então vamos lá. Agora eu tô querendo fazer uma maratona. Quantos quilômetros corre uma corrida de maratona, você sabe? 42. 42. Beleza. Agora, de hoje para amanhã, eu vou correr 42 quilômetros. Provavelmente eu não vou conseguir, certo? Certo. Agora, eu não estou correndo nada. Então, hoje eu vou correr 1 quilômetro. Amanhã também, depois amanhã também. Semana que vem, de repente, eu corro 2. A outra semana eu corro 5. Da outra semana... Então, quando eu for ver, eu vou estar correndo 42. Mas como é que eu cheguei a 42? Não cheguei a 42 do dia para a noite. É a mesma coisa. Eu acho assim, você pode sair daqui hoje e correr 42 quilômetros? Pode. Sei lá. Não julgo impossível. Quase impossível, mas não julgo impossível. Mas, cara, talvez você vai estar todo quebrado, não vai ser bom nem para a saúde, não vai ser bom para nada. Então, assim, o RCM é a mesma coisa. São os 42 quilômetros, é o RCM. Agora, e o plano de manutenção? Cara, dá uma caminhadinha aí, dá uma corridinha de 15 minutos, velho. Mas já é alguma coisa. Quando várias empresas eu chego e o cara, às vezes, tem vergonha de me mostrar o plano de manutenção, o checklist, por achar que é básico demais. E sabe o que eu falo? Cara, você já tem alguma coisa. Não desmerece o que você tem. Agora, dá para melhorar? Claro que dá para melhorar. Tudo dá para melhorar, né? Então, assim, comece com o básico. O importante voltando um pouco, né? Criticidade. Onde que eu vou atacar primeiro? É aqui ou ali? Então, você já começa a ter uma prioridade de ver para onde que você vai primeiro. E começa a fazer, né? A fazer o negócio acontecer. Então, assim, os planos de manutenção vão sendo gerados para toda empresa. Então, por exemplo, o que é mais prioritário? Mais prioritário é esse equipamento? Então, vou fazer o plano de manutenção dele primeiro e já vou deixar ele rodando. Qual que é o segundo mais prioritário? Então, deixa esse rodando também. Qual que é o terceiro? E assim por diante. E aí eu vou começando, quando a gente fala assim, coloca mais tempo para os equipamentos que são mais prioritários e menos tempo para os não prioritários. Isso já, na implantação, já dá para ir fazendo. Porque esse é mais prioritário, então eu vou atacar ele primeiro, vou demandar mais tempo para ele.
e já começa a rodar a gestão de manutenção ali, né? Já começa a rodar o plano de manutenção. Então, mesma coisa. Agora, o RCM também tem uma espécie de criticidade dentro dele, tanto o FIMEA quanto o RCM, que é uma priorização também do índice de risco ali. Então, igual o FIMEA, né? O Risk Priority Number lá, que é o número prioritário de risco, para você falar das ações, quais que são mais prioritárias, quais que são menos prioritárias para você executar. Então, por ali também, porque é o seguinte, você está fazendo um estudo e vai gerar várias ações. E, por exemplo, você marca uma reunião por semana. A gente geralmente marcava 2. Entre essas reuniões, tem que estar sendo executadas as ações. Então, a primeira coisa que a gente fazia no início de uma reunião era ver as ações que estavam em abertas e atualizar elas, o andamento delas. Então, não adianta nada também você fazer um estudo inteiro e não implantar as ações. E assim, é totalmente o que eu percebo e percebi em toda essa experiência, que o não cumprimento está muito mais vinculado à pessoa do que qualquer outro fator. Então, tinham pessoas que não executavam. Então, assim, qual o percentual de atraso das atividades, das ações? 10% de atraso. Falando mais um ponto aí que você falou assim, o que o RCM pode dar errado? Então, tá bom, 10% de atraso nas ações. Aí eu ia ver lá, a de quem então que está atrasada? Aí do EIMAR, 100%, das outras estava tudo feito. Entendeu? Então, assim, a gente percebe que se não tiver ação, não vai ter, nem adianta, né? Perdeu tempo ali fazendo um estudo de confiabilidade. Mas esse acompanhamento das ações também é muito importante. E eu cheguei nesse assunto justamente pela priorização, né? Vou priorizar o que é mais crítico ali e deixar, se for o caso, para depois, o que é menos crítico. Entendi. Então, recapitulando, então, o RCM é uma ferramenta que foi criada na Guerra Fria, né? Então, ela é uma derivação do FIMEA, que é utilizado com maior enfoque hoje para poder ajudar na revisão dos planos de manutenção. Isso. Ela hoje é uma ferramenta bastante completa, porém complexa para determinados tipos de tamanhos de empresa. Ou seja, se você, às vezes, tem uma empresa pequena ali e tem algo muito a ser feito, não tem necessidade hoje, no momento, de aplicar um RCM, correto? Correto. O RCM hoje, ele é uma ferramenta que, toda vez que você faz a análise do equipamento, você faz uma análise do conjunto dele. Ou seja, você tem a fábrica, área processo, equipamento, conjunto. Para dar um exemplo aqui, colocando, por exemplo, uma fábrica, você pode ter uma fábrica 01, máquinas de içamento e transporte, a ponte rolante 01, e sistema de translação, você vai fazer o RCM para o sistema de translação. Correto? Correto. Se você tiver um equipamento, tanto que está começando, entrando em operação agora, quanto um equipamento que já está operando, você pode, se quiser, fazer o RCM para um equipamento que está iniciando o processo agora, caso você queira saber mais sobre o equipamento. Mas o ideal para a questão do plano de manutenção é você fazer uma revisão depois, já que o equipamento já está funcionando, já está rodando. Seria basicamente isso mesmo? Sim, salvo, como eu falei, em casos em que demanda de uma confiabilidade muito grande, como a indústria aeronáutica, por exemplo. Entendi. Eu só estou recapitulando isso aqui porque fica gravado, depois tem gente que chega no final, então assim, para poder pegar uma linha de raciocínio, então eu acho que às vezes fica legal. Cara, eu acho assim, acho que o que eu tinha que perguntar era isso, as perguntas aqui, na verdade tem a de Minerva ainda, que vem para o final. Queria saber se tem alguma coisa que você queira comentar, talvez alguma coisa que você acha interessante e eu não tenha perguntado para você, que você acha que poderia acrescentar mais para o pessoal que está assistindo. Não, eu vejo isso mesmo, né? O RCM é uma excelente ferramenta, a gente só tem que saber usar ela mesmo, né? Mas enfim, vamos para a última pergunta aí, que eu acho que dentro das que você fez, as respostas às perguntas que você fez, eu acho que falou bem sobre o RCM, né? Para falar exatamente o RCM, a gente tem que pegar um quadro aqui e sair desenhando ele, e o intuito aqui mesmo é discutir sobre a ferramenta.
Exatamente. Tem que deixar bem claro, pessoal, assim, que é o seguinte, a gente não consegue, numa live que a gente faz ali, entre 40 minutos, uma hora, às vezes detalhar a ferramenta inteira, nos mínimos detalhes, ou como fazer, mas o que eu acho interessante é que a gente consegue explicar para ela, para as pessoas, qual que é a melhor situação de utilizar, que isso já demanda, já encurta o caminho, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a pessoa vai correr atrás da ferramenta, estudar a ferramenta para chegar as coisas e falar assim, putz, não é esse que eu realmente preciso, às vezes eu precisaria de uma outra ferramenta, né? Não seria esse. Mas beleza. É, a última pergunta é o seguinte: a pessoa está numa fábrica que já está rodando há um tempo, não tem nenhum plano de manutenção, está zerado. Vale a pena ela fazer um RCM? Para mim, não. Para mim é a mesma situação que a gente viveu juntos aí, que é a mesma situação que a gente falou já. Não, não vale a pena por. Primeiro faz o básico, né? E depois refina o básico. Então, para mim, não seria a melhor ferramenta para começar. Mais uma vez, né? Eu já vi muitas vezes, enfim, treinamentos, etc., que usa, por exemplo, FIMEA para a construção de um plano de manutenção. É possível? É prático? Nem sempre. Eu acho que na maioria das vezes não. O que eu acho mais prático é usar mesmo do bom senso ali, do catálogo, do manual do equipamento, da experiência das pessoas que já conhecem o equipamento, já vivem ele e tal. E começa, velho. Começa pelo básico e depois vai refinando esse processo aí com ferramentas como o RCM, por exemplo. Eu tenho uma outra pergunta para fazer, porque o que acontece? Essa sim que você tinha respondido já, né? E ela estava anotada aqui para o final. Então eu quero fazer uma outra pergunta aqui baseada em algo que a gente sempre prega aqui. Pode ser? Claro. A gente já chegou à conclusão aqui que a RCM é uma ferramenta que muitas pessoas não utilizam, né? Por vários motivos aqui, como já listou. Sim. Uma coisa que a gente sempre prega aqui é que as pessoas às vezes perguntam: mas é difícil aplicar isso na minha empresa, porque minha empresa a cultura é diferente, lá não é bem assim, como é que eu faço? E, inclusive, foi um vídeo que a gente postou, se não me engano, na semana passada, nas redes sociais, que é sobre o plano piloto. Criar um plano piloto para que você possa mostrar que algo dê certo para poder passar para frente. Você Sim. acha que, por mais que uma empresa não tenha a prática de utilizar o RCM, para uma pessoa, às vezes, se destacar, para ela poder melhorar uma parte do processo dela, você acha que é possível ela fazer um RCM e poder mostrar isso para os superiores dela? Você acha que é algo que seria bem visto se você tivesse subordinado que te entregasse isso? Cara, assim, um plano piloto, quando a gente fala assim, pô, faz um plano piloto e faz o básico ali de um sistema de gestão, né? Então você vai cadastrar os equipamentos, vai cadastrar um equipamento, né? Vai cadastrar um equipamento, que talvez você julgue mais importante no processo produtivo, enfim, é uma oportunidade que você vê, constrói um plano de manutenção, bota para rodar. Isso você consegue fazer sem ninguém saber que está acontecendo. Você combinou com, por exemplo, uma pessoa para inspecionar o equipamento, trazer essas informações para você de volta e você começar a tratar isso, enfim. O RCM, você precisa mobilizar mesmo uma equipe de manutenção, de produção, você precisa colocar todo mundo numa sala, tal, tal. Eu acho que é pouco provável do seu chefe não ficar sabendo, entendeu? Então, assim, Uhum. eu acho que poderia falar em consentimento com ele em relação a ser um piloto mesmo. Então, de outra forma, né? Por exemplo, o Eimar é meu chefe. Eimar, cara, é o seguinte, existe uma ferramenta, RCM, tal, 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 isso, aquilo, tal. Eu queria fazer um piloto, ou seja, eu queria testar essa ferramenta nesse equipamento, porque eu acho que vai dar esse tipo de resultado e tal. Ó, pela minha projeção aqui, vai precisar de tantas reuniões, vou precisar desses integrantes nas reuniões, uma equipe multidisciplinar e tal. Cara, se não der certo, a gente para. Se der certo, a gente pode replicar para outros equipamentos. Podemos fazer? Entendeu? Não deixa de ser um piloto, mas eu acho que ainda mais que assim, muito provavelmente você vai estar chamando pessoas de várias gerências diferentes. Então as pessoas vão ter que saber, assim, enfim. Acho pouco
Se você falar assim, não, eu fiz um RCM aqui sozinho. Cara, você não fez RCM, não. Você fez um... Não, entendi. Não, mas acho que você respondeu assim, porque realmente, a minha pergunta era a seguinte, eu quero tentar, às vezes, trazer assim, porque às vezes as pessoas não enxergam onde pode ser que esteja a oportunidade, e às vezes, o que eu posso fazer, né? Porque a gente vive tanto naquele nosso mundo ali, da nossa cultura, nós somos a média das 5 pessoas que estão ali com a gente, então a gente acha que não existe outra coisa para poder fazer, e por mais que às vezes a pessoa tem que mobilizar outras pessoas, só o fato de às vezes, ela ter essa ideia e talvez mostrar, levar para o chefe, já demonstra um certo interesse e é uma possibilidade de fazer um trabalho, nem que seja às vezes pequeno, mas que pode trazer uma visibilidade para ele e que às vezes não é o RCM que vai às vezes trazer a promoção para o cara, não é o RCM que vai destacar, mas a possibilidade da proatividade dele que ele apresenta para o chefe passa um outro trabalho dele, que tem nada a ver com o RCM, ele se destaca por esse trabalho e aí ele consegue às vezes alavancar, crescer na carreira profissional dele, né? Sem dúvida, é mais uma, né? E, cara, assim, poucas pessoas dominam essa ferramenta. Então, é interessante que, se você tem algum conhecimento e de repente, chega uma empresa, trabalha numa empresa que as pessoas não têm esse conhecimento, empresas pagam caro por isso. Pagam caro por um software especializado em RCM, pagam caro por uma consultoria de RCM, pagam caro por isso. Então, você já tem uma pessoa lá dentro. Se você é a pessoa que conhece de RCM e de repente propõe fazer isso, é sensacional. Eu acho que é uma visibilidade muito boa. Entendi. Cara, top, show demais. Essas eram as perguntas que eu queria fazer aqui. Acho que você respondeu todas, para ter uma noção geral do que é a ferramenta, qual o melhor momento de usar, quando não que pode ser uma oportunidade também de visibilidade. Uma coisa que eu prezo para mim, para a vida pessoal, às vezes o que você começa não é o resultado fim que você continuar fazendo pro resto da sua vida, mas às vezes pode ser uma ponte para uma mudança de mindset ali, para poder você trilhar outros caminhos, né? Você vai chegar no mesmo resultado que você quer, mas às vezes uma situação diferente, para um processo, um caminho diferente, né? Tem que começar. Tem que começar. Para sair do lugar, tem que dar o primeiro passo. Existe alguma coisa que você gostaria de comentar aqui, que você gostaria de acrescentar no nosso bate-papo aqui de hoje? Não, mais uma vez, né? Só para a gente finalizar. Eu acho que o RCM, assim como várias outras ferramentas, ela é mais uma ferramenta de gestão que tem um uso amplo na indústria e que a gente pode utilizar em várias situações. Então, se a gente conhece todas as ferramentas, a gente tem um leque de possibilidades maior para a gente usar elas em determinadas situações. Então, o RCM, a análise de falha, o FIMEA, enfim, são ferramentas que, se bem usadas, vão trazer muito retorno. Se mal usadas, não. Então, e às vezes, se não usadas, você já está trazendo retorno, talvez sem necessidade dessas ferramentas, né? Então, o que eu também sempre falo, né? Não só o básico bem feito vale mais do que ferramentas, né, fodas, assim, utilizadas, mas também não passar a carroça na frente dos bois. Não querer fazer ferramentas muito elaboradas tal, sem ter primeiro o básico. Pensa que para você construir uma cobertura de um prédio, você precisa primeiro fazer a fundação. Então, o RCM entenda como a cobertura, não faz parte da fundação. Entendi. Cara, show de bola, então. Queria agradecer mais uma vez por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Comigo, principalmente, como eu falei, eu conheço a ferramenta, já vi a ferramenta, mas não trabalhei muito com ela na prática, né? Então é sempre bom também poder aprender um pouco mais sobre ela. A gente teve um problema aqui no YouTube, então só falando com o pessoal, a live vai ficar gravada. Voltou aí ou não? Não, voltou não. Ela travou, cortou toda hora aqui. Parece que o áudio voltou, mas ela tá cortando, entendeu? Ah, tá. Qualquer coisa eu acho que fica gravado esse vídeo aqui também no computador, a gente posta lá depois no YouTube. É isso que eu falei com o pessoal aqui, já escrevi aqui no chat. Igor, queria agradecer mais uma vez por compartilhar esse conhecimento com a gente. Vai ficar online também, então quem quiser depois voltar, conversar com um cara do trabalho, às vezes tem alguém que está querendo iniciar ali um processo de RCM na empresa, um processo e queira ter uma noção do que é a ferramenta para ter um overview. Lembrando que a gente está em todas as redes sociais, então Facebook, Instagram, LinkedIn, grupo de WhatsApp, a gente tem também no Spotify, SoundCloud, tem o Deezer, me ajuda aí.
Então, São várias ferramentas também de áudio que, se você estiver no caminho ali para a faculdade, em casa. Oi? Assim, não só nós estamos em todas essas plataformas, postando conteúdo diário, mas também com várias outras atividades, como toda terça-feira a gente tem esse podcast, né? Toda terça-feira essa live, então, que você pode mandar perguntas ao vivo, enfim, participar junto efetivamente com a gente. Você está a gente está nos bastidores, né? Invertemos a posição aqui, mas você está na frente do desafio 14 dias, então finalizando essa semana, que é um desafio de implantar um sistema de gerenciamento de manutenção do zero em 14 dias, usando o software de manutenção Melvin. A semana que vem, domingo que vem, começa mais uma série online, que é a gestão da manutenção industrial. Então, assim, a gente não para, né? Estamos com vários projetos andando ao mesmo tempo, às vezes em paralelo, mas trazendo aí conhecimento de manutenção para quem quer esse tipo de conhecimento assim, o que a gente percebeu há pouco mais de um ano atrás, essa carência desse tipo de assunto na internet, né? Então a gente está trazendo justamente isso em todas as mídias e de uma forma assim, bem... se a pessoa não tem tempo de nos acompanhar ao vivo, vai no Stories, vai no Feed, vai no Instagram, vai no Facebook, vai no YouTube. No YouTube tem palestra lá, então Facebook, Instagram, às vezes a gente posta lá 1 minuto, 2 minutos, um videozinho para fácil digerir ali, fácil da pessoa se capacitar no dia a dia, mas no YouTube, se quiser ver a palestra inteira, tá lá, 1h30, 2 horas de palestra, enfim, tem tudo assim, a gente está tentando organizar o máximo sempre e fazendo sempre coisas diversas aí para trazer mais conteúdo a respeito de manutenção pela internet, né, para levar o maior número de pessoas. É isso aí. No Instagram vai ficar disponível por mais 24 horas aí o vídeo. Agora vai ficar disponível lá no YouTube. Então, se você estiver vendo depois esse vídeo pelo YouTube, deixa um comentário lá embaixo lá, falando assim, o que você achou, com alguma sugestão também. Pode curtir, pode inscrever no canal, porque isso é bom para a gente poder identificar. Porque todos esses assuntos que a gente traz para cá são assuntos que normalmente vêm em off para a gente. E cada vez mais vocês trazerem, mais a gente vai saber o que está sendo bom, o que não está sendo, e melhorando cada vez mais. É importante falar isso, igual você falou de se inscrever no canal, de seguir. Na verdade, sim, só para poder entender que eu também não sabia antes da gente começar a postar esse tanto de coisa na internet. Na verdade, a questão não é mais ou menos seguidores, mas é que mais pessoas seguindo, que estão interessadas no assunto manutenção, o algoritmo das redes sociais favorecem a mandar para mais pessoas que têm esse interesse e para a própria pessoa que se inscreveu, né? Então, assim, se você quer usar das redes sociais também para se capacitar e tudo mais, se inscreve em bons canais do seu interesse. Então, se você tem interesse em manutenção, é só se inscrever na Manutenção em Ação, no YouTube, no Instagram, seguir a gente no Facebook e por aí vai.